Fala galera, eu sou o professor Hassan e estou aqui para fazer a segunda aplicação do Enem de 2021, o Enem PPL, fazer as questões de matemática que eu considerei mais fáceis. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito e envia esse vídeo para ajudar o máximo de estudantes possíveis, valeu? Vamos lá então. Vamos lá, então a gente vai usar o caderno amarelo para a nossa orientação, lembrando que é do Enem PPL, segunda aplicação. Primeira questão que nós vamos fazer é a questão 136. A questão 136 é uma questão similar à questão que caiu no Enem 2020, uma questão que tinha que comparar poltronas, alguma coisa assim, de um transporte. Eu vou deixar na descrição para vocês. Lembrando que é melhor para nossa interpretação começar a leitura aqui, ó, pela parte final, que a gente já vai começar mentalizando o que a questão quer. Então, vamos lá. Com relação ao cartão exibido, o jogador reconhece que o número racional que corresponde ao quociente do número de pontos, olha o que ele quer, ó, quociente do número de pontos marcados pelo sistema, pelo número de pontos para validar sua aposta. Então, a gente vai ter aqui, ó, sistema sobre validação da aposta. A gente vai ter uma fração, uma razão, um quociente. Então, a gente vai ler a questão toda com isso em mente já. Beleza? Ó, na loteria Lotex, cada aposta corresponde à marcação de 50 números em um cartão. Caso o apostador marque uma quantidade inferior a 50 números, o sistema completará aleatoriamente a sua aposta. Então, aqui, ó, nosso número do sistema de validação são 50 números. Por exemplo, o cartão de aposta retratado representa a escolha de um jogador antes que o sistema integralize o seu preenchimento. Então, aqui, ó, tá antes que o sistema integralizou o preenchimento dele. Então, aqui a gente vai ter o cartãozinho do cara. Ele fez tipo uma aposta, né? É uma aposta, na verdade. É tipo que a gente já conhece aí dos bolões da loteria. E ele tem que marcar 50 pontos. Se ele não marcar os 50 pontos, a máquina lá, o sistema vai preencher automaticamente. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 números. Então, a gente já tem que a marcação dele foram 22 números, e o nosso sistema, lembra lá do enunciado? A validação dele eram com 50. Então, vamos pensar aqui o que ele quer. Relendo aqui, ó, o número racional que corresponde ao quociente do número de pontos marcados pelo sistema. Então, esses 22 foram que o cara, que o apostador, marcou. Só que ele precisa marcar 50. Então, o nosso cálculo vai ser 50 menos 22. Uma faceta da subtração é a gente pensar em completar. Então, se eu completo com 8 aqui, eu chego esse cara no 30. 30 para chegar no 50 são mais 20. Então, na verdade, o sistema completou para ele 28 números. E qual que é o número de validação? Lembra que a gente marcou lá em cima? São 50. Essa é a fração correspondente ao que o problema quer. Aí a gente tem que olhar aqui se vai querer uma fração equivalente. É uma fração equivalente, então a gente vai ter que simplificar esse número. Olha só, dá para a gente simplificar ele por 2, ó. Em cima e embaixo, assunto de frações equivalentes. Vamos dividir por 2 em cima e embaixo. Os dois números são pares, então aqui dá 14, embaixo dá 25. 14, 25 avos. Tem aqui? Tem. Letra B. Vamos para a próxima questão. Questão de número 137. Essa questão é uma questão tranquila. Gente, eu estou fazendo aqui um gabarito comentado, né? Eu estou fazendo uma resolução comentada dessas questões.
Por isso que eu estou indo nos detalhes, estou conversando, não estou fazendo uma resolução rápida, é uma resolução que tem o intuito não só de te demonstrar o resultado, mas também te ensinar. Se você está gostando, dá aí o seu like, tá bom? E comenta aí alguma coisa que você achou interessante, que você aprendeu, se você fez essa prova do Enem PPL de 2021 ou não fez ainda, tá bom? Contribua aí. Vamos lá. Lendo aqui o finalzinho, o que ele quer. A expressão que representa corretamente o cálculo efetuado na calculadora, tá. Então, em cima, eu acho que vai estar falando sobre o cálculo. A imagem representa a calculadora científica com duas teclas destacadas. Essas duas teclas aqui que já estão circuladas, tecla A e B. A tecla A eleva ao quadrado. Então, vamos lá, gente. Já tem que A eleva ao quadrado, mas todo mundo que sabe mexer na calculadora já vai perceber isso. Eleva ao quadrado. A tecla B extrai a raiz cúbica. Aqui, ó, também, ó, símbolo de raiz cúbica. Então, não tem mistério sobre o que entender. O enunciado está explicando o que significam essas teclas da calculadora. Então, vamos lá. Uma pessoa digitou o número 8. Então, o que ela fez? Foi lá na calculadora, bateu o número 8. Então, aconteceu isso. Em seguida, apertou 3 vezes a tecla A. E a tecla A é o quê? Elevar ao quadrado. Então, elevou 8 ao quadrado 3 vezes. Ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado. E depois, uma vez a tecla B. O que que a tecla B faz? Raiz cúbica. Então, nesse número aqui, que já está elevado ao quadrado 3 vezes, a gente vai extrair uma raiz cúbica aqui, ó. Beleza. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas alternativas para ver o que que tem de bom para a gente, se tem algo parecido. Aqui, a gente vai ter que usar a propriedade de potenciação. Potenciação, mais um assunto recorrente aí no Enem e básico, que a gente precisa ter já no sangue para conseguir efetuar essas questões. Aqui nós temos o assunto de potência de potência. É quando uma potência está sendo elevada novamente. Repete a base. Quem é a base? O 8. E multiplica os expoentes. Então, o 2 vai estar multiplicando o próprio 2 ali. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Raiz cúbica. Vamos continuar com a nossa raiz cúbica. Eu coloquei até o símbolo aqui de raiz cúbica aqui do lado, mas é comum a gente colocar aqui do lado, tá bom? Aqui desse outro lado, não na pontinha lá. Já fui no impulso de estar elevando todo mundo e troquei. Então, a alternativa que já corresponde a essa potenciação, tá bem claro para a gente aqui, ó. Todo mundo se multiplicando nos expoentes e a raiz cúbica ali do lado de fora. Alternativa B. Bora. Próxima questãozinha aqui para a gente. Questão 151. Sempre começando aqui, vamos lá. O número mínimo em metro que a empresa deve aumentar na largura de seus painéis solares é... Então, aqui está falando da largura do painel solar. Vou até destacar aqui, aumentar na largura do painel, seus painéis. Vamos para o enunciado propriamente dito. Uma empresa produz painéis solares de energia elétrica com a forma de um retângulo que geram 5 megawatts-hora por metro quadrado. Então, 5 megawatts-hora por metro quadrado. Cada painel tem 3 metros de largura e 6 metros de comprimento. O selo de eficiência é obtido se cada painel solar gerar, no mínimo, mínimo 150 megawatts-hora de energia solar. Para obter o selo verde, a empresa decide alterar apenas a largura dos painéis solares. Então, a gente já viu aqui, ó, que ele produz 5 megawatts-hora
E a gente tem o painel retangular. Nosso painel. E a gente vai ter 3 metros de largura por 6 metros de comprimento. 6 metros de comprimento aqui, ó. Esse espaço aqui são 6 metros. Esse espaço aqui são 3. Aí eles falaram que eles vão mexer apenas na largura. Então, eles vão mexer nesse cara aqui. O número mínimo em metro que a empresa deve aumentar na largura dos painéis. Então, esse aqui foi falando, ó, que a eficiência é obtida se cada painel solar tiver 150 megawatts. Uma ideia que a gente tem que ter é que se eles fazem 5 megawatts por metro quadrado, a gente precisa saber quantos metros quadrados uma dessa aqui precisa ter para atender essa necessidade dele. Então, vamos lá. Só a gente dividir o 150 por 5. Muito fácil. E 3 e o 0. 30. Então, ele precisa ter 30 metros quadrados. O nosso painel precisa ter 30 metros quadrados. Só que se a gente fizer uma multiplicação rápida aqui, ó, vamos lembrar como que é a área do retângulo é multiplicação dos lados. Base vezes altura, largura vezes comprimento. 3 vezes 6, a gente tem aqui 18 metros quadrados. Então, tá claro que ainda não atende. Então, a gente vai ter que aumentar essa largura aqui de 3 para a gente conseguir chegar nesses 30 metros quadrados. Mas olha só, a gente já sabe que o comprimento ele vai ficar intacto. Qual número que vezes 6 vai dar o 30? 5. Então, a gente tem que aumentar aqui, a gente tem que transformar o 3 em 5. Então, a gente tem que adicionar aqui 2. A gente soma aqui 2. Então, a nossa nova largura seria de 5. Continuaria o 6 aqui do lado. E a gente teria uma nova largura de 5 metros. Por quê? 5 vezes 6, para quem não entendeu ainda, dá 30 metros quadrados. Beleza? A gente adicionou 2. Então, vai ser aqui, ó. Letra A. Só que aí, poxa, essa tá fácil de fazer. Realmente, eu estou fazendo as questões mais fáceis. Mas vamos aprofundar um pouquinho aqui. Se eu quisesse um valor um pouco mais elaborado, alguma coisa que não desse para deduzir tão rápido, o que a gente vai fazer? A gente faria aqui 3 nessa primeira largura, ó, mais um valor x. E aqui a gente já vai ter o 6. Isso tudo tem que dar 30. Então, a gente faria 6 vezes 3 mais x. Isso daí dando 30. Essa seria a nossa descoberta. E o x seria o valor a ser adicionado. Então, se a nossa dedução foi correta, aqui o x vai dar 2 também. Vamos fazer aqui para a gente ver? Distributiva. Quando a gente tem o parênteses aqui, a gente vai fazer 6 vezes 3, 18. 6 vezes x, 6x. São iguais a 30. Resolvendo a equação, deixa aqui 6x desse lado e a gente tira o 18. Então, ele vai estar negativo aqui. 6x, 30 menos 18, com aquela ideia de completar, né? Subtração como completando o número que está sendo o número maior ali que está sendo subtraído. Aqui, com 2, a gente chega no 20. Então, se eu coloco 2 aqui, eu já vou chegar no 20. Mais 10, eu chego no 30. Então, 12 aqui. X vai ser 12 sobre 6. 12 sobre 6, 2 metros. Certinho a nossa dedução. Beleza? Continua a alternativa B. Vamos lá, então. Próxima questão. Questão 152. Aqui já vai ser a questão também clássica de Enem, de análise gráfica. A gente tem um gráfico e ele vai perguntar alguma coisa para a gente aqui embaixo. Ó. Por quanto tempo, em segundo, esse download ficou travado? O que significa estar travado?
significa que, ó, nosso gráfico, volume de dados por tempo. E o tempo já está em segundo. Importante ficar esperto nisso daí. Vamos ver aqui rapidinho, só para a gente ler o enunciado. Utiliza-se o termo download para designar o processo pelo qual um arquivo é transferido de algum sítio de internet para o dispositivo do usuário. Computador, tablet, celular. Quando a transferência é interrompida, diz-se que o download travou. O esboço do gráfico representa a evolução do download de um arquivo que demorou 16 segundos para ser concluído. Então, o enunciado explicou esse gráfico para a gente. Travou quer dizer que não está tendo a transferência, ou seja, o volume de dados aqui, ó, da nossa transferência vai ser igual a zero. Então, é só a gente ver o tempo aqui, ó. Aqui não está zero, tá vendo? Aqui está tendo transferência. Volume de dados. Aqui está zero, porque o gráfico está na horizontal, não está tendo transferência. Então, quer dizer que ele está travado. É isso que a gente quer saber, tempo em segundo. Aqui, ó, do 3 ao 6, a gente tem o 4, 5, 6. Em 3 segundos. Poderia fazer 6 menos 3 também. Então, aqui, 3 segundos, subiu, travou. Travou 2 segundos aqui. Subiu, subiu. Então, na verdade, nosso sistema ficou travado 5 segundos. Letra B, 5 segundos. O sistema ficou travado. Questão muito fácil, e é por isso que eu estou fazendo essas questões fáceis para você. E aí, achou essa questão fácil, difícil? Comenta para mim e não deixa de compartilhar e deixar o seu like aí para ajudar o meu canal a crescer, a mostrar que esse conteúdo é relevante para os estudantes do nosso país, os estudantes que vão fazer o Enem. Beleza? Vamos lá? Próxima questão aqui, ó. Questão 166. Começando aqui por baixo, pelo finalzinho, para a gente já ter orientação do que vai acontecer. O número de acessos que a confeitaria acredita ser suficiente para que a divulgação no sítio valha a pena Então, vamos lá. Está falando sobre número de divulgação. Lá em cima. Uma confeitaria pretende divulgar um sítio da internet, os doces que produz, mas só fará isso se acreditar que o número de acessos por semana compensará seu gasto com a divulgação. Por isso, pediu que lhe enviassem dados sobre o número de acessos ao sítio nas últimas 5 semanas e recebeu o gráfico a seguir. Então, tá. A gente tem aqui acesso pelas semanas. Na primeira semana, 152 acessos. Na segunda, 154. 156 na terceira. E assim foi. Tá. A confeitaria acredita que se o número de acessos mantiver o mesmo crescimento da semana, mesmo crescimento semanal, para as próximas 5 semanas, ao final desse período valerá. Se mantiver esse crescimento, valerá a pena investir na divulgação. E a gente quer saber exatamente esse número de acessos que ela acredita suficiente. Então, a gente tem que pensar aqui na sexta, na sétima, na oitava, na nona e na 10ª, tá bom? Eu vou fazer de um jeito mais rápido e para quem já tem mais domínio de matemática primeiro, e depois vou fazer de um jeito, se você não soubesse esse conteúdo, que é o conteúdo de PA. Observe que a gente está tendo um acréscimo aqui, ó, constante, de 2 em 2, ó. De 2 em 2, a gente pulou do 52, 54, 54, 56, 56, 58, 158, 160. Estão crescendo de 2 em 2. Então, a gente já tem uma PA, progressão aritmética, de razão igual a 2. O primeiro termo dela é o 152, então a gente já pode chamar de A1, o 152. E a gente quer saber o A10. Quem que é o A10? É o 10º termo da nossa sequência, que é o termo que fará valer a pena o investimento. Então tá. A fórmula geral para a gente descobrir um termo, uma sequência, vai ser AN
é igual a A1 mais N menos 1, onde N é o nosso número de termos, né? Vezes a nossa razão. Então, o A10 que a gente procura será o A1, 152, mais a posição, né? 10 menos 1, vezes a razão. Razão é 2, que a gente já viu, ó. Então, é só fazer essa continha aqui, ó. Vai ser aqui dentro 9. Aqui tem sinalzinho de mais, né? 9 vezes 2. Aqui a gente precisa lembrar das expressões numéricas, ó. 152 mais 9 vezes 2. O que que a gente faz primeiro? Multiplicação. 18, aqui, ó, soma rápido, ó. 10, foi 1. Então, zerinho aqui. Vai somar o 5 com esse 1 do 18 com outro 1. Então, deu 7. E não foi ninguém para centena. 170 tem que ser o número lá da nossa 10ª semana. 170, alternativa B de bola. Então, se você manja de PA, entendeu a resolução, acabou aqui. Fim de papo, acertamos, bora para a próxima. Mas aí você pensa, poxa, Hassan, não manjo nada de PA, como que eu faria na hora da prova se eu não manjo nada de PA? Então, eu vou explicar para vocês uma forma da gente resolver isso aqui sem usar a PA. Seria, na verdade, sem usar a fórmula da PA, né? A gente vai deduzir manualmente como chegar lá. Então, a gente tem aqui, encontrar a sexta, é só a gente somando de 2 em 2. 162, sétima, 164, oitava, 166, nona, 168, e aqui a nossa almejada 10ª semana, mais 2 aqui, 170. Eu mostrei o conteúdo de PA para mostrar que era uma PA, mas poderia fazer de forma bem simples, somando de 2 em 2 ali também. Valeu? É isso aí, galera. Por hoje, a gente fica nessas questões, nessas 5 questões que eu considerei muito fáceis do Enem, PPL, segunda aplicação de 2021, a segunda chance, né? E se você achar que tem outra questão que foi muito fácil também, deixa no seu comentário, por favor. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas. Valeu, até a próxima!